Questão 22. Realize a fatoração do polinômio a ao quadrado menos 14ab mais 49b quadrado. Vamos lá então. Vamos reescrever o nosso polinômio. E aqui, pessoal, quando nós vamos fatorar um polinômio, nós temos que ir descartando algumas possibilidades. Sempre que a gente precisar fatorar alguma expressão algébrica, o primeiro método que a gente pode tentar é o de encontrar um fator em evidência em todos os nossos termos. Então vamos verificar isso. Que história é essa de fator em evidência? Eu tenho que buscar em cada um dos meus termos um fator que esteja presente em todos eles. Então aqui eu tenho o A, aqui eu também tenho o A, mas no meu terceiro termo eu não tenho A. Então o A já não pode ser a minha evidência. Vamos verificar outra coisa aqui. Eu tenho B aqui e B aqui, mas não tenho B no meu primeiro termo, então o B não pode ser uma evidência. Beleza, eu tenho o 14 aqui no segundo termo. 14 nada mais é do que 2 vezes o 7. Sempre lembra de fatorar os seus números. E o 49 nada mais é do que 7 vezes 7. Então, ó, eu tenho um 7 aqui no meu segundo termo e tenho outro 7 aqui no meu terceiro termo. Mas lá no meu primeiro termo, eu só tenho o número 1. Então, veja, eu não tenho fator semelhante nos três termos ao mesmo tempo. Então, vamos descartar a fatoração por evidência. A nossa próxima tentativa seria a fatoração por agrupamento. Mas como nós temos apenas três termos, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, a fatoração por agrupamento não é a melhor escolha, porque ela funciona melhor quando a nossa expressão possui uma quantidade par de termos, porque fatorar por agrupamento nada mais é do que você fazer grupinhos de termos, só que esses grupinhos têm que ter a mesma quantidade, beleza? Então aqui não seria a melhor opção. Por fim, a gente pode ainda buscar fatorar por produtos notáveis. Como aqui a gente tem três termos, como a gente já viu isso, a gente pode tentar buscar fatorar pelo produto notável a mais b ao quadrado ou a menos b ao quadrado. Vamos lembrar um pouquinho então como que é esses produtos notáveis. A regra geral é a seguinte: a mais b ao quadrado, a gente sabe que tudo que está elevado ao quadrado nada mais é do que essa coisa vezes ela mesma. Se você resolver bonitinho aqui a distributiva, você vai chegar no seguinte resultado: a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b, ou seja, 2ab, né? Mais b ao quadrado. E o negativo, a menos b ao quadrado, é o mesmo esquema. A menos b que multiplica a menos b. E isso daqui, se você fizer a distributiva, você vai obter a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Veja que é bem semelhante, né? A única diferença é que o segundo termo aqui aparece negativo, enquanto aqui aparece positivo. Então vamos ver se a gente consegue enxergar essa formação aqui, ó, já que aqui aparece um negativo, no nosso polinômio. Primeira coisa, para a gente conseguir enxergar isso, é verificar os termos que são quadrados perfeitos ou parecem ser. Bem, toda letrinha elevada ao quadrado, a gente pode considerar como sendo um quadrado perfeito. Então a gente tem que esse termo aqui, ó, que é simplesmente a ao quadrado, ele bate. Ele pode ser um termo semelhante a esse daqui, ó. Esse outro camarada aqui, ele também parece ser um quadrado perfeito. Por que eu tô dizendo isso? Primeiro, porque a letrinha está elevada ao quadrado. E segundo, porque a gente já viu aqui, ó, 49 é 7 vezes 7. E o que é 7 vezes 7 se não 7 ao quadrado? Então, de fato, esse termo é um quadrado perfeito. Ó, porque eu tenho tanto meu coeficiente ao quadrado quanto a minha letrinha ao quadrado. Ué, mas professor, ali no a ao quadrado, o coeficiente está ao quadrado também? Lembra lá que 1 ao quadrado é 1. Então a gente pode escrever aqui no nosso coeficiente 1 ao quadrado se a gente quiser, não vai influenciar em nada. Então a gente identificou os dois quadrados perfeitos do nosso polinômio, beleza? Se eu estou querendo fatorar esse polinômio, significa que eu quero transformar essa adição algébrica, ó, esse menos esse mais esse, numa multiplicação, que é exatamente o que o produto notável faz, ó. Ele transforma isso daqui, ó, esse cara menos esse mais esse, numa multiplicação, ó, que na verdade é também uma potência ao quadrado. E é isso que a gente quer fazer aqui. Então o primeiro passo é a gente identificar quem que vai ser o nosso primeiro termo e o nosso segundo termo, o nosso a e o nosso b aqui nessa equação. Veja, as letrinhas são iguais nos dois casos, mas a gente não pode confundir as coisas, tá? Então, embora aqui as letrinhas sejam a e sejam b também, eu tenho outros números que não aparecem aqui no produto notável, mas a gente pode forçar a nossa visão a perceber eles. Vamos lá então. O que a gente consegue ver? Vamos trabalhar com este termo aqui, 7 ao quadrado que multiplica b ao quadrado. Como aqui eu tenho um produto, uma multiplicação, e ambos os fatores, ambos os carinhas que estão sendo multiplicados estão sendo elevados a 2, eu posso escrever isso daqui como 7 que multiplica b, tudo isso elevado ao quadrado. Lembra lá das propriedades de potência. Agora, pensa comigo, como isso daqui, ó, é parecido com isso daqui. É um termo elevado ao quadrado. Que termo? Aqui, no produto notável, é simplesmente o b. E aqui é 7b. 7 vezes b é 7b, né? Então veja como é parecido, é semelhante. Agora vamos olhar o primeiro termo. No primeiro termo eu tenho 1 ao quadrado vezes a ao quadrado. Mesma coisa, a gente pode deixar tudo isso aqui dentro do parênteses e elevar ao quadrado. A gente sabe que 1 vezes a é simplesmente a ao quadrado. Então, ó, veja como isso é parecido com isso também. Então eu tenho um termo elevado ao quadrado e outro termo elevado ao quadrado. E o que o produto notável me diz? Que esse camarada aqui, esse a, ele aparece aqui, ó, lá no início, na forma fatorada. E esse b aqui também aparece aqui no início, como uma diferença, uma continha de menos. E todo mundo elevado ao quadrado. Então, se eu estou dizendo que este termo, lembra lá que é o primeiro termo do meu polinômio, ele é muito parecido com isso, e esse termo é muito parecido com isso, eu posso forçar a barra e escrever o seguinte: a menos 7b elevado ao quadrado é igual a todo esse meu polinômio ali. A ao quadrado menos 14ab mais 49b ao quadrado. Quero fazer a prova real. A gente precisa fazer a prova real para ver se a gente acertou a fatoração. Vamos ver então qual que é a regra do produto notável. Tá aqui, ó, quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Vamos identificar aqui então nisso que a gente escreveu, ó. Vamos reescrever a menos 7b, tudo isso elevado ao quadrado. Quem é meu primeiro termo aqui? É o a. Esse é o primeiro termo. Quem que é meu segundo termo? O 7b. Aqui o sinal não faz diferença, beleza? Qual que é a regrinha desse produto notável? O quadrado do primeiro termo, então a ao quadrado. Menos, ó, 2 vezes o primeiro termo. Quem que é o primeiro termo? O a. Vezes o segundo termo. Quem que é o segundo termo? 7b. Lembra lá, não precisa se preocupar com o sinal agora, hein? Só o 7b. Mais, da nossa expressãozinha ali do produto notável, o segundo termo ao quadrado. Quem que é o segundo termo ao quadrado? O 7b. Como eu quero ele todo elevado ao quadrado, eu tenho que pôr entre parênteses, beleza? Senão vai dar a impressão que é só o b que está elevado ao quadrado. Agora a gente vai resolver isso aqui. O a ao quadrado simplesmente permanece. 2 vezes a vezes 7b. Vamos lembrar como que faz isso. 2 vezes a vezes 7b. Lembrando que esse 2 é negativo. Muito simples resolver esse tipo de multiplicação. Você resolve número com número, letra com letra. Vamos lá então.
Menos 2 vezes 7, menos 14. A vezes B, AB. Então aqui vai ficar menos 14AB. 7B ao quadrado. Como todo mundo dentro do parênteses está elevado ao quadrado, é só elevar cada um deles ao quadrado. Mais 7 ao quadrado é 49, porque nada mais é que 7 vezes 7, e B ao quadrado é B ao quadrado. Vamos verificar então se ficou igual. Nosso polinômio lá no início do exercício é A ao quadrado, e aqui também tem o A ao quadrado. Menos 14AB, menos 14AB. Mais 49B ao quadrado, mais 49B ao quadrado. Então bateu, a gente encontrou a fatoração dessa expressão, desse polinômio. Então nossa resposta será que a fatoração daquele polinômio é A menos 7B, tudo isso elevado ao quadrado.